Graças a Deus, nós chegamos até aqui. Muitos passaram pelo dia mau, por verdadeiras tribulações, por verdadeiros tsunamis, passaram por dificuldades, anseios e chegaram até aqui. Aí você pode dizer assim para mim: pastor, e isso acabou na nossa vida, zerou a conta? Biblicamente falando, não. Nós ainda temos, enquanto estivermos aqui, o próprio Jesus diz que nós temos aflições, mas que nós não devêssemos temer, porque o próprio Jesus venceu o mundo. E hoje, nesse tempo, no tempo presente, em 2020, chegou aí essa pandemia, que antes era epidemia, depois passou a ser pandemia, e alcançou o mundo inteiro, e assolou, né, rico, pobre, em todos os aspectos, não sobrou para ninguém. E nós, outras tantas coisas acontecem dia após dia. Tem acontecido lutas no meio do povo de Deus, tem acontecido lutas no mundo. A palavra fala que o sol, ele nasce todos os dias, ele nasce para o justo e para o injusto, então quer dizer que nasce sobre todos. Obviamente, nós temos aprendido aqui na igreja que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Se ele estiver em Cristo, a rocha inabalável, a possibilidade deste, talvez, o tsunami, o problema que sobrevém sobre a sua vida, ele passar por ele muito mais tranquilo, mas muito mais. Agora, aquele que não tem Cristo não tem esperança. O que não tem Cristo, ele não tem expectativa no amanhã. Nós temos, a igreja tem, o povo de Deus tem. Nós temos aprendido, o choro ele pode durar uma noite, mas também Jesus pode chegar amanhã, no café da manhã, sentar com você e tomar café lá. Ele chega, o dia amanhece e a esperança renova de novo sobre a nossa vida. Pode vir outra luta? Pode, não há problema, mas nós enfrentamos ela. Nós enfrentamos a dificuldade, nós enfrentamos os desertos da vida, nós a enfrentamos porque nós somos abençoados pelo Senhor. E é Ele que cuida de nós, é Ele que nos levanta, é Ele que nos fortalece, é Ele que faz essa obra a cada dia. Então eu quero fazer essa pergunta para você de novo. Se o dia mal chegar, só vou falar isso agora. Se o dia mal chegar. Querido, eu vou te falar outra coisa. Nós, esta igreja, nós não temos medo de dizer isso, porque muitas pessoas estão entendendo o dia mau, às vezes, porque atrasou uma conta no banco. Está considerando o dia mau porque deu, sei lá, uma enxaqueca brava, porque o carro quebrou, porque não conseguiu trocar de automóvel, e considera isso dia mau. Biblicamente falando, queridos, não é. Porque os exemplos bíblicos que temos, essas coisas, elas são muito, assim, muito simples. Pastor, mas você não sabe o impacto que isso dá para mim. O impacto que isto é para mim. Sim, mas você é crente, você é bíblico, você olha para a palavra de Deus. Então você tem que entender que o Senhor, Ele vai te sustentar. Você tem que entender que a tempestade, ela chega. Mas conforme temos falado tantas vezes aqui do Isaías 43, se você for para as águas, elas não te afundam, o fogo não te queima, porque você é filho de Deus. Então, essas coisas, não estou dizendo que você não deva considerar, mas muitas vezes nós paralisamos um projeto bendito e poderoso de Deus com coisas muito simples, e nós paramos.
e nós paramos. Queridos, não pode ser assim. Não deve ser assim. Não é possível que seja assim. Segundo o relato bíblico, não é possível que seja assim. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 24. É um texto conhecido da igreja. Capítulo 24, verso 10. Aliás, os que estão aqui me ouvindo, eu já falei isso outras vezes, vou falar de novo. Obviamente eu já li Provérbios, já estudei Provérbios, já ministrei sobre Provérbios. Por que será que tem 31 capítulos o livro de Provérbios? Você acha que Deus queria deixar alguma mensagem para nós nesses 31 capítulos de Provérbios? Então deixa eu te aconselhar de novo. Se você nunca leu Provérbios, leia Provérbios. Hoje é dia quanto? 20? 18? Dá para você até dia 19 ler um por dia que vem de novembro e ser abençoado com o livro de Provérbios, que é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Salomão nos ensina muito, o grande sábio da Bíblia Sagrada. Então eu estou te dando um conselho: pega a sua Bíblia, leia Provérbios. Tem dúvida? Procure um de nós, um oficial aqui da igreja. Não entendi o que está dizendo isso aqui, mas leia. Leia, se você não aprendeu nada, releia, porque ele te ensina muito. É muita sabedoria em 31 capítulos da Bíblia Sagrada. Todas as coisas, praticamente todos os assuntos são abordados em Provérbios. Todos. Criação, casamento, relacionamento, vizinho, tudo. Fala de tudo. Fala de trabalho, fala de tudo. Eu quero ler o versículo 10 com a igreja. Capítulo 24 de Provérbios, verso 10. A palavra do Senhor fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será muito pequena. Senhor, nos dá a graça agora de expor as Escrituras, e todos nós sejamos abençoados com ela, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, angústias e aflições é uma notícia que você não quer ouvir nunca, mas a palavra de Deus está dizendo aqui: se você te mostrar frouxo no dia da sua adversidade, eu perdi aqui o versículo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia ou adversidade, a tua força será muito pequena. Meus amados, se nós nos apequenarmos, para não falar outra palavra, diante de certas dificuldades que enfrentamos, o Salomão, ele está dizendo para nós: a tua força, ela será muito pequena. Nós não podemos, queridos, na nossa vida cristã, vivermos eternamente tomando leite. Aprendemos isso no Novo Testamento. Nós não podemos, na nossa vida cristã, passar a nossa vida inteira tomando leite em pó com água ou com qualquer outra coisa. Nós não podemos, como crentes, como filhos de Deus,
no meio de qualquer adversidade, no meio de qualquer coisa, nós pararmos projetos, pararmos coisas iniciadas, pararmos o que o Senhor colocou em nosso coração. Agora, quando esse dia, ele acontece, quando ele chega em nossas vidas, o que eu e você e eu devemos fazer? Nós devemos nos fortalecer no Senhor e confiar nele, porque ele é o nosso refúgio. O inimigo, ele vai trabalhar para minar as tuas forças, ele vai trabalhar para tirar a tua alegria, para tirar o teu prazer, para colocar a caraminhola na tua cabeça e dizer assim: mas você está tanto tempo na igreja, você faz isso, você faz aquilo, e eu não estou vendo nada acontecer na tua vida. Isso é a voz do inimigo que está dizendo para você que você não deve crer na promessa de Deus. Mas nós, como filhos do Senhor, o Salomão está te dizendo, ele está falando, as aflições, elas vêm. Ele não disse que elas não viriam, ele disse que elas viriam. Ele afirma, é uma afirmação. Mas eu não posso ser um frouxo diante da adversidade, porque depois, queridos, a minha força, ela será muito, mas muito pequena. Então hoje nós vemos, até fizemos um comentário rápido sobre isso hoje na escola bíblica. Nós vemos pessoas que infelizmente não conseguem enfrentar desafio nenhum, zero. E a culpa disso, a maioria das vezes, é nossa, é do pai e da mãe. Há estudos claros sobre isso, porque nós criamos os filhos sem falar não, criamos os filhos dando tudo o que eles querem, criamos pessoas que não podem ser contrariadas em hipótese alguma, e essa pessoa cresce. Ele vai crescer, ele vai casar, ele vai ter filhos. Agora pensa um indivíduo desse, Jorge Vale falaria assim, pensa um elemento desse, casado, encontra, primeiro mês de casamento, encontra a mulher naqueles dias, que ela está lá nervosaça, e esse elemento nunca ouviu nada, ele só ouviu sim a vida inteira. Acontece isso. Nós já ouvimos relatos de pessoas assim, muito cedo no casamento, o cara ligar no primeiro mês para o pai e para a mãe socorrer na casa. Isso já tem muito tempo, hoje acho que piorou isso aí. Por quê? Porque foram criados, foram sendo levados sem nunca ser contrariados. Nunca foram contrariados. O primeiro desafio, queridos, as coisas ficam muito difíceis. Eu não tive o privilégio de conviver muito com meu pai, foi muito pouco. Quando ele faleceu, eu ia fazer 18 anos, não tinha 18 ainda. Minha mãe sim, eu perdi recentemente. Mas queridos, eu fico pensando, meu pai teve os defeitos, como minha mãe teve, mas eles criaram 11 filhos. 11, nenhum se perdeu. Digo, se perdeu para vício, para prostituição, para droga, para nada.
não tinha o conhecimento que temos hoje, nada disso. O cara criou 11 filhos. Vivemos dias dificílimos. O trabalho era brutal, não tinha, a maioria das vezes, as proteínas necessárias para criar aquela galera toda. E criaram todos. Pensa uma mulher lavar e cuidar de uma casa de 11 pessoas, de um marido exigente. Pensa a vida de um homem que tinha a responsabilidade de cuidar de 11 filhos. Pensa isso hoje. Analisa isso hoje. E às vezes, meus irmãos, a primeira... Então agora você imagina os meus avós, que foram mais assim, desafiados do que meus pais. E hoje, qualquer coisa, nós falamos assim, é o dia mau que chegou. É o dia mau que está rondando a minha casa. É o dia mau. Queridos, nós somos desafiados todos os dias a sermos homens e mulheres de valor, que tenham valor. Somos desafiados. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33, se você quiser abrir e puder abrir, aqui é meio que uma despedida do Moisés. Moisés, ele traz uma bênção, e ele abençoa as tribos. Eu não quero trazer esse contexto para a igreja, mas nós podemos contextualizá-lo também para a igreja. Mas eu vou ficar aqui no povo de Israel. Então, o Moisés aqui no final, despedindo, a sua partida está ali, e a palavra fala no 34, que ele é tirado da terra, foi sepultado, morre o Moisés, lá nas campinas de Moabe, no Monte Nebo, no cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último. O Senhor mostra tudo isso, e ele é recolhido. No 33, o Moisés, antes da partida, ele traz a bênção às tribos, todas elas, as 12. E no versículo 27, depois dessas bênçãos às tribos, ele fala assim, 33, 27, de Deuteronômio: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti, e diga: destrói-o. Vou ler o 28 e o 29. Israel, pois, habitarás só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os céus e os seus céus gotejarão o orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as alturas. Esta palavra, meus irmãos, é para a igreja, para o povo de Deus. Bem-aventurado tu, ó Israel. Essa palavra é para mim, é para você, para os filhos de Deus. Mas eu disse que eu não ia trazer isso para
mostrando à igreja aqui. Mas antes da partida do Moisés, ela abençoa todo Israel, está aqui relatado. Agora, queridos, não importa, como filho de Deus, se o dia mau chegar em tua vida e a minha vida, não importa qual seja a adversidade ou a tribulação que sobrevenha, eu tenho que confiar no Senhor, eu preciso confiar no Senhor. Eles, o povo de Israel e nós como filhos de Deus, sempre estaremos seguros nas mãos de Deus e receberemos o livramento para a glória de Deus Pai. Mas como Salomão disse, eu não posso, queridos, me acovardar diante de situações, porque o socorro vem, é promessa de Deus. Louvamos aqui, Ele estaria conosco, Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele cuida da igreja, Ele cuida dos seus filhos, Ele de geração em geração, Ele é Deus, e Ele continua no controle de todas as coisas. A canção de Moisés é um cântico, é mais ou menos assim: Deus é o nosso refúgio, nossa única segurança verdadeira. É Deus, é Deus. Queridos, me perdoe mais uma vez, mas quão frequentemente colocamos a nossa segurança, nós não omitimos isso aqui. Quão frequentemente colocamos a nossa confiança em outras coisas. O salmista fala no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Quantos estão buscando coisas, confiam em coisas, confia na sua capacidade, talvez no dinheiro, na sua conta bancária top, talvez na sua carreira profissional, talvez em tantas coisas, tantas coisas. Mas, queridos, nós como filhos de Deus, nós devemos entender que o nosso único e verdadeiro refúgio é Deus. Todas as outras coisas passam. Eu vejo isso exemplificado em minha vida, na vida dos outros, quase que diariamente. Me lembro aqui de um fato, uma empresa que prestamos serviço, que tem cabeças extraordinárias. E muitas vezes, essas cabeças extraordinárias, que eu converso com eles, eles nunca ouvi a menção Deus, alguma coisa parecida com isso, nunca. Não falam. E de repente, queridos, eu vejo essas pessoas, pensadores extraordinários, na mão ou nas mãos, só que eles não reconhecem de Deus, porque dependem de Deus. Eles não reconhecem, não falam, mas eles dependem de Deus. E nós como igreja precisamos entender que o nosso refúgio é Deus. E ele fala aqui que os braços eternos dele, de Deus, do Deus de Israel, do Deus da igreja, ele há de nos amparar. Então há desafios
Eu vejo hoje os jovens, vejo hoje os adolescentes, as nossas crianças. Há desafios, queridos, que brutal. Mas se você confiar no Senhor, você vai chegar na outra margem para a glória de Deus. Porque o Senhor te prometeu que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Os desafios virão, teremos eles, mas o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Querido, você não pode levantar e reclamar da sua vida, falar que a sua vida não presta, falar que a tua vida não tem valor. Você não pode falar isso. Ainda que você esteja passando por lutas, ainda que você esteja com dificuldades, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja com desafios grandes, você não pode reclamar. Você precisa erguer a tua voz e glorificar a Deus, e louvar a Deus, e bendizer o Senhor, e dizer: Senhor, eu quero viver o melhor que a palavra tem, eu quero viver o que o Senhor tem me prometido, eu quero viver a promessa de Deus a cada dia, para a glória do Senhor. E é para isso que nós fomos chamados, é para adorar esse Deus verdadeiro, fiel às nossas vidas, fiel à igreja, fiel ao seu povo. Deus nos chama, queridos, queridas, para algo extraordinário, diferente de tudo aquilo que o mundo tem oferecido e oferece a cada dia. Se você lê a Bíblia, as Escrituras Sagradas, aliás, foi a ênfase os últimos estudos da escola bíblica. Queridos, a igreja, na sua história, ela tem desafios, ela é desafiada. Eu não estou aqui colocando sem importância, por exemplo, o tempo que estamos vivendo, que é uma crise. Eu não estou dizendo que isso é coisa, não é isso. Mas, queridos, e se eu, diante disso, nós como igreja paramos? Se eu como igreja não tenho mais, não vou orar mais, não vou buscar mais, não vou ler mais a palavra, e aí? E aí? Deixa assim. E aí? Se essa igreja tivesse fechado as portas, irmãos, graças a Deus, Deus cuidou de nós. E não vai fechar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Hoje, não sei, eu estava procurando uma foto. Aí eu estava olhando na nuvem lá do Google, lugar que fica guardado as fotos lá. Aí eu estava vendo, acho que o segundo culto que eu estava aqui, acho que foi o segundo que estava eu, Álvaro e o João Pedro, numa quinta-feira. Aí eu fui começar o culto, acostumado com gente. Aí a gente está meio que ensaiando, né, como gravar, põe aí, põe acolá. Aí eu falei assim: paz do Senhor, povo de Deus. Aí eles mandaram ele parar, né? Para, tio, não tem gente aqui. Como assim? Você está falando para quem? A igreja era nós três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós três aqui, eu, Álvaro e o João. Irmãos, mas como eu olho para isso e valorizo isso, porque Deus cuidou de nós.
Deus foi misericordioso com a tua vida, foi misericordioso com a igreja, com a tua família. Ele foi misericordioso. E como assim eu ficar igual, inerte a tudo isso? Como assim? Como assim? Eu não entendo. Eu vejo a provisão de Deus, eu vejo os céus abrir, eu vejo Deus levantando pessoas, homens, mulheres, acontecendo situações para que a igreja seja alcançada. Como assim? Jeremias, o capítulo 17, ele fala assim, se você quiser acompanhar, é 17 do 13 ao 18. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Como assim? Abandonar o Senhor, a fonte das águas vivas? Como assim? Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes. Ele falou assim: eu não desejei dia da aflição. Ninguém deseja, meus irmãos. Ninguém levanta segunda-feira, amanhã, e fala: hoje eu quero um dia de muita aflição. Mas ele chega. Mas ninguém pede isso. Ninguém ora e fala assim: eu quero perder o meu emprego. Ninguém faz isso. Mas ele chega. Tu sabes que saiu dos meus lábios, está diante da tua face. Eu falo assim: Deus, tudo que saiu dos meus lábios, o Senhor sabe. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia mau. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia mau, e destrói-os com dobrada destruição. Ele está falando de inimigo aqui. A oração de Jeremias aqui é o seguinte: Deus, não me abandone. Não me abandone. Ele sabia da seriedade que era isso. Ele clama a graça de Deus, para que Deus pudesse ajudá-lo a continuar. Ele está clamando: Deus, me ajuda, eu preciso continuar. Jeremias não interrompeu nada na sua vida. Não parou nenhum projeto, não parou nada. Ele pede para Deus: Deus, me abençoe, me ajuda. E ele continuou a buscar o Deus, em Deus, ajuda e fortaleza. Queridos, essa oração do Jeremias, o que ele está dizendo: Senhor, não me abandone. Ele sabia da seriedade, ele relata aqui dos que deixaram o Senhor. Para ser assim bem leve, a gente vê as pessoas que abandonam o Senhor
muita infelicidade, muita tristeza. Para ser assim bem leve. A gente vê um vazio em todos os aspectos. A gente vê luta após luta, dificuldade após dificuldade, corre para um lado, corre para o outro. Por quê? Abandonou a Deus. Deixou o manancial de águas. Deixou a palavra. Deixou. Aí o Jeremias está falando assim: Senhor, não me abandone. Me dê força para que eu possa prosseguir. Me dê força para que eu possa suportar o dia mau. Me dê força para que eu possa passar pela tempestade. Me dê força. Eu tive acesso a uma pequena biografia, ou autobiografia, de Fanny Crosby, uma das maiores compositoras de música do inário cristão. Eu não conheço muitas músicas do inário. Quando eu cheguei na igreja, já estava sendo deixado meio de lado, cantor cristão, harpa. Mas essa Fanny, ela compôs perto de 9.000 hinos. Ela aconselhou e esteve com 5 presidentes dos Estados Unidos. Ela acompanhou o grande pregador, cantava, louvava a Deus nos cultos que ele pregava, Moody. A história dela é maravilhosa. Fanny, por um erro médico total, poucos meses de vida, ela teve um problema e o médico que cuidava dela não estava na cidade. Ele receitou um tipo de um negócio para colocar no olho dela e ela ficou cega, com menos de 6 meses de idade. Queridos, é a destruição para qualquer vida, para qualquer pessoa, para qualquer mãe, para qualquer pai. É tanto que esse médico teve que fugir da cidade. Ela, com 8 anos, ela escreveu a primeira poesia. O currículo dela é poetisa, compositora, professora. E tinha outra coisa que eu esqueci, são 4 coisas. Com 8 anos fez a primeira poesia, com 15 o primeiro hino. E ela é reconhecida como uma das maiores conhecedoras do inário cristão, estudiosa do inário. Essa mulher cega, que casou com outro cego e morreu com 94 anos em 1915. Agora olha que interessante o que é que ela fala. Aí nós achamos que temos luta grande, né? Que o dia mau chegou na nossa vida. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão extrema fosse fechada. Visão extrema não, visão externa fosse fechada. Aí ela viu um propósito nisso. Consagrou-me para a obra pela qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar. E por isso não posso compreender a minha perda. Ela não sabia o que era ver, então não podia compreender a perda dela. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi nenhuma perda
para mim. E há um relato dela, em uma composição, que ela diz assim: quando eu chegar no céu, os primeiros olhos que eu quero ver é do meu Salvador, de Jesus Cristo. Porque lá não há nada disso que nós temos aqui, nós teremos mais no céu. Queridos, muitas pessoas, por muito menos, abandonaram tudo. Abandonaram famílias, abandonou tudo. Por muito menos. Por muito menos se jogaram de cabeça no mundo. Por muito menos desistiram da obra. Por muito menos desistiram. Por muito menos. Fanny foi até o fim. Foi recolhido com 94 anos. Aí, pastor, qual a certeza que nós temos que Deus vai cuidar de nós? O próprio Salomão, no capítulo 24, verso 16, eu vou encerrar. Ele fala assim: portanto, 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo, que são os filhos de Deus, ele, com a bênção de Deus, tem o privilégio de superar os contratempos. Deus nos ergue por sua graça e diminui a nossa aflição. Ele está dizendo, nós podemos cair, ele não fala, você não vai cair. Não, ele não fala isso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ele não disse que você não cai. Ele não disse que, ele falou, nós lemos o 15 aqui. Mas ele fala assim, ele se levanta. Queridos, nós precisamos voltar a olhar para a palavra de Deus com seriedade. E olhar para o que Cristo, a palavra, o Senhor tem nos ensinado. Que são coisas tremendas e maravilhosas. O Senhor Jesus é um texto que nós quase não falamos aqui na igreja. É o que está em Mateus 11, né? No 28, todos sabem de cor e salteado. Eu sei que nem precisava te pedir para você repetir, que você repete mesmo. Mas no 25 ele fala assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Entenda que é um povo que a sociedade olha e nem dá a mínima, fala assim: esse cara não é bom da cabeça. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. É Jesus falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus te convida a você confiar nele, tudo Jesus. Quando você vem a Jesus, você tem a bênção sobre a sua vida. O Senhor Jesus nunca te despede vazio. Eu acho que a maioria de nós já sentiu dias que nós achamos que nós não venceríamos nem amanhã, não é nem o dia. Amanhã daquele dia nós não venceríamos. Nós não suportaríamos. Tamanha a tribulação, tamanha a fraqueza, tamanha a luta, tamanha a dificuldade, tamanho o desafio,
tamanho o gigante, tamanho o deserto, tamanho da onda, o tamanho grande demais. Mas eu quero te dizer, o Senhor jamais te abandona. E você e eu precisamos aprender uma coisa, que a nossa agenda, quem faz ela é Deus. Quem faz a tua agenda como filho, como filha, é Deus. Deus não só nos criou, Ele nos sustenta em toda a nossa vida. Ele nos dá inteligência, discernimento, paciência, é Ele. Porque dele, Paulo fala, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele trabalha nas pequenas coisas. Mas muitas vezes nós não olhamos isso. Nós reconhecemos as grandes, as pequenas não. Eu não consigo. Tudo para nós precisa ser max. Tudo max. Então você sempre olha o bilhão, aí depois do bilhão, trilhões. Quando você fala de coisas reais, né? Cara, desce, olha para a coisa que é real. Olha para aquilo que você pode olhar e falar, tem chance. Mas queridos, a maioria de nós queremos olhar para coisas assim, nós não damos valor. E a palavra nos ensina, o Senhor nos ensina, não despreze o dia das pequenas coisas, dos pequenos começos. Não despreze esse dia. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu só sou fiel quando... Como assim, cara? Você tem que ser fiel em tudo. O pastor mudou o jeito de pregar o dia que tinha ninguém aqui na igreja? Não, igual. Nas horas difíceis da nossa vida, queridos, na hora das nossas grandes tribulações, se nós não tivermos força, lemos a semana passada, da fraqueza tiraram força. Eles não tinham, é a mesma coisa do cara tirar do zero, né? Como é que o cara tira da fraqueza força? Não é que você tirar de algum lugar, né? Mais um já dá 2. Agora, e do zero, como é que você tira? Porque da fraqueza tiraram força. A galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 32 ou 37. Se nós não tivermos mais força, acabou, zerou. Deus, para que você chegue, Ele pode te carregar e levar você até o fim, para a glória dEle. Agora não despreze as pequenas coisas. Dê valor ao que o Senhor tem lhe confiado. Dê valor, ainda que seja coisa simples. Dê valor. Cuide da sua lavoura com elegância. Cuida, faça o melhor. Não é Deus é que pode nos sustentar.
em nome de Jesus, que Deus, Ele possa nos abençoar, Ele possa te abençoar, Ele possa abençoar tua casa. Se o dia mal chegar, como nós estaremos? Que o Senhor nos abençoe, o Senhor possa nos guardar. Eu não estou aqui declarando que eu quero que tenha dia mal na sua vida. Os japoneses, os grandes mestres do terremoto, os seus prédios modernos hoje, o menino aí da engenharia sabe, deve saber, eles são preparados para suportar um terremoto na escala 10. Só teve 2 terremotos desses na história. Um no Peru e um no Japão mesmo. Hoje, se der um terremoto desse, os prédios modernos do Japão suportam esse terremoto. A engenharia chegou nessa porção aí. Que o Senhor nos abençoe. Se os tsunamis chegar a bater em algum lugar, nós possamos falar: aqui não, eu sou guardado pela palavra de Deus. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre a minha família, está sobre meus negócios, está sobre todos que me rodeiam. Aqui não. Mas não te mostre não frouxo. Ele não amolece aqui para nós não, o Salomão. Porque depois a sua força será muito pequena. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.